Gálatas 4, de 21 a 5:1. Gálatas capítulo 4, de 21 até 5, verso 1. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de pé de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa com Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai, instrui-nos agora, Deus, a partir desse texto. Mostra-nos o caminho da vida, da salvação, da liberdade. Que o Senhor tome esse texto e as explicações, exposições. Ó Deus, fala o coração das pessoas que estão aqui, os nossos irmãos. Meu Deus, que fique claro, ó Deus, o caminho da vida, da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Há um problema que está por trás dessa carta, que motivou, na verdade, Paulo a escrever às igrejas da Galácia. Um problema muito sério. É a única carta no Novo Testamento em que o autor já revela nas primeiras linhas as dificuldades que a igreja tem tido e também que uma heresia que trazia no seu conteúdo algo tão maléfico para a igreja que o apóstolo Paulo então é contundente, direto, muito objetivo já desde as primeiras páginas. O nome desse grupo de pessoas que trouxe perturbação, uma palavra que o próprio apóstolo Paulo usa para o que estava acontecendo na igreja, é os judaizantes. Que eram, ou quem eram os judaizantes? Era um grupo de pessoas, eram judeus, meio que convertidos ao cristianismo, mas que, embora considerassem a Cristo como sendo o Salvador,
o Messias, eles também acreditavam que era preciso manter os ensinamentos do Antigo Testamento com respeito, por exemplo, à circuncisão, à obediência à lei e os rituais, especialmente da circuncisão. Esses eram os judaizantes. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos que onde Paulo ia, a partir do capítulo 13, quando é comissionado a partir de Antioquia, onde ele ia pregando o Evangelho de Deus, esse grupo ia atrás do apóstolo Paulo, perturbando as igrejas, até que no capítulo 15 acontece o primeiro concílio geral da igreja, uma reunião em Jerusalém com os outros apóstolos, o apóstolo Paulo, Barnabé e outros companheiros de viagem, de trabalho missionário, para que as questões fossem esclarecidas. E a partir de lá, então, ficou estabelecido que o evangelho que era pregado por Paulo era o mesmo evangelho que foi dado aos outros apóstolos, e portanto uma carta de recomendações a todas as igrejas foi enviada a partir de Paulo e outros dois irmãos comissionados para aquele trabalho. Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, há uma região, Gálatas não é simplesmente uma cidade, mas uma região, provavelmente aquelas cidades de Listra, Derbe, Icônio, faziam parte dessa região da Galácia, e outras cidades também ali. Era uma região dentro do Império Romano, e esse é o problema que eles estão vivendo. O que isso implicava, portanto, para a vida da igreja? Por que isso era tão pernicioso? Porque exatamente aquelas pessoas, quando pregavam a Cristo, mas também acrescentavam mais alguma coisa a Cristo, ao Evangelho, eles estavam pervertendo o Evangelho de Cristo. Para os irmãos terem uma ideia, veja o capítulo 1, verso de número 6. Capítulo 1 da Epístola, volte aí umas 2 ou 3 folhas na sua Bíblia, e ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Qualquer coisa que se acrescente em termos de justificação, salvação, que se interponha na nossa relação com Deus, que não seja Cristo. Qualquer acréscimo, e esse era o problema dessa igreja, está completamente fora do Evangelho, é outro Evangelho, ou é uma perversão do Evangelho verdadeiro. No que diz respeito à nossa relação com Deus, Paulo diz, no que diz respeito à nossa salvação, à justificação, qualquer coisa que se acrescente a Cristo. Cristo e mais alguma coisa. Cristo mais isso, mais circuncisão, Cristo mais obras, Cristo mais a nossa obediência, é perversão ao puro e simples Evangelho de Cristo. Paulo, nessa carta, então, traz argumentos contra isso. Capítulo 1, capítulo 2, ele trata de argumentos biográficos, falando dele mesmo, do evangelho que ele prega, dos enfrentamentos que ele teve, até mesmo com posturas incoerentes de até um apóstolo, o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, que não vivia de acordo com esse evangelho puro, simples. Ele enfrenta tudo isso. Depois, a partir do capítulo 3, a parte a teológica propriamente disso, e é nessa parte que nós estamos, capítulo 3, capítulo 4, parte do capítulo 5, e depois, já no capítulo 5, ele então fala dessas implicações do puro e simples evangelho. Mas agora, o texto que eu li para os irmãos é uma parte interessante, porque Paulo usa 2 personagens, um evento lá do Antigo Testamento e alguns personagens lá de Gênesis
para falar de maneira alegórica. Isso não é muito costume de Paulo, muito raro de fazer isso. Usar de alegoria para falar do Evangelho. Ele faz, como nós vimos no texto, essa alegoria tem a ver com Abraão, Sara e Agar. Não há aqui intenção não é propósito de Paulo falar do comportamento de Abraão, em ter errado, por exemplo, em tomar Agar para dali ter filhos. Isso não tem interesse. O ponto na alegoria é exatamente mostrar o caminho da salvação, mostrar o Evangelho puro e simples. Contrário a isso, o Evangelho pervertido das obras. Veja, ele chama a atenção de todos aqueles irmãos. Em alguns momentos ele é muito pessoal. Ele diz: dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? E aí ele passa então a descrever os eventos que estão registrados em Gênesis acerca da vida de Abraão. E diz que, na verdade, aquelas duas mulheres são duas alegorias, representam duas coisas. A esposa Sara e o filho Isaque representam, na verdade, uma linhagem que tem a ver com o puro, simples Evangelho de Jesus Cristo. E Agar, com o filho Ismael, representa o outro caminho, o caminho das obras da lei. Veja as conclusões. São duas alegorias. Uma representa uma aliança, a outra representa uma outra aliança. São duas alianças. E essa história de alianças, na verdade, ela é muito rica. Na verdade, ela estrutura a Bíblia como um todo. Há duas alianças, na verdade. Se você voltar a Gênesis, os primeiros capítulos, nós podemos dali tirar isso. Em primeiro lugar, você tem uma aliança de obras, conhecida historicamente na teologia como o pacto das obras, ou aliança das obras, feita entre Deus e o homem. Deus toma a iniciativa, coloca o homem, cria o homem, põe no meio do jardim, põe no jardim, e no meio do jardim uma árvore. Ele diz para o homem: dessa árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. É um pacto de Deus com o homem. Qual é esse pacto? Faze isso e viverás. Em outras palavras, ou não faça isso e viverás. Se você fizer, você vai morrer. Se o homem tivesse obedecido, teria mantido a justiça, a retidão original. Mas o homem caiu, pecou contra Deus. Essa é a primeira aliança. Todos os seres humanos estão debaixo dessa aliança. Todos, quando nascem. A ordem de Deus, os mandamentos de Deus são estes. Pegue os 10 mandamentos, ou faça um resumo como Jesus o fez no Novo Testamento. Resume nisso. A primeira aliança, o primeiro pacto diz simplesmente isso: faze isso e viverás. Portanto, se não fizer, certamente morrerás. Esse é o primeiro pacto. Nascemos dentro desse pacto. O segundo pacto é o pacto da graça, o pacto da redenção. Já a partir de Gênesis capítulo 3, verso 15, após o pecado, Deus estabelece o Redentor, o filho da mulher, o descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Não é à toa que no capítulo 3, no capítulo 4, o apóstolo Paulo faz exatamente isso. Pega esse texto do descendente e diz que
que não a descendência, mas o descendente. A história do descendente é marcada na Bíblia com letras de ouro. Desde Gênesis 3,15, sendo representado por Isaac, e assim em toda a Bíblia, até chegar em Cristo Jesus. Ele é o descendente. Esse é o caminho da vida. O segundo pacto diz: tudo está feito, vive agora de acordo com isso. O primeiro pacto diz: faz isto e viverás, é sua obrigação. O segundo pacto diz: tudo está consumado, está feito pelo próprio Deus. Agora viva de acordo com isso. Essas duas alianças estão aqui novamente alegorizadas através desses personagens. A aliança de Agar, que representa Agar, é aquela que está no Monte Sinai, que diz: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, ama a Deus, não terás outros deuses diante de mim. Nascemos debaixo desse pacto. Qual o grande problema? É porque o grande problema é que nós não conseguimos obedecer às determinações. O faze isto, viverás, traz condenação. Não porque seja ruim a lei, ela é boa. O problema é que a carne, o corpo, a vida humana está enferma pelo pecado, não consegue obedecer. Todos serão julgados, aqueles que não estão em Cristo, com base no pacto de obras. Quando tudo isso passar e estivermos na presença de Deus, os livros serão abertos, é a imagem que o Apocalipse nos dá. Todas as nossas obras estarão patentes diante de Deus e diante de nós também. Tudo será cobrado. Ai daquele que estiver debaixo do pacto das obras simplesmente. O pacto da graça diz: tudo está feito, que é representado aqui por Sara. Textos são citados para nos remeter àquilo que Cristo fez. Alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Apontando isso para Cristo. Ele é o filho, o descendente, o mediador do pacto. Ele é aquele que cumpriu o pacto de obras. Foi isso que Cristo veio fazer. Veio cumprir o pacto de obras. Ou seja, veio para obedecer cada mandamento de Deus. Cada mandamento que nós desobedecemos. Por isso ele é o mediador do pacto. Ele cumpriu todos os mandamentos no meu lugar, no seu lugar. Por isso é o pacto da graça. Por isso tudo está consumado, está feito, realizado. A obra que eu vim para fazer, eu fiz, eu cumpri cada mandamento. Não somos salvos pelo nosso desempenho. Se nós acharmos que é pelo que nós fazemos, nós caímos no pacto de obras. Faz isso, você é obrigado a fazer, a cumprir os mandamentos. Esse é o problema da religião das obras. Esse é o problema, Paulo diz, para aqueles que dizem o seguinte: Cristo mais obediência a esses determinações e mandamentos. Você vai dizer mais na frente no capítulo 5, se você entende assim. Olha aí, o capítulo 5, verso 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou é Cristo, somente Cristo e nada mais, ou então está tudo perdido. Tudo que se acrescente a Cristo em relação à relação com Deus está completamente perdido. Porque Cristo veio para cumprir o pacto de obras. A lei foi obedecida. Por isso Ele pode imputar a nós a sua justiça.
colocar na nossa conta que somos aceitáveis diante de Deus, somos aceitos com base no que Cristo cumpriu por nós. Por isso, e assim, irmãos, a conclusão é essa: somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, porque aceitar esse evangelho de obras, mesmo que seja maquiado, Cristo mais alguma coisa, como muitas vezes nós estamos vendo esse tipo de evangelho, Cristo mais alguma coisa, Cristo mais os nossos sacrifícios, Cristo mais isso e mais aquilo, que no final das contas é a mesma coisa. Cristo e mais obras, Cristo e mais a nossa performance, Cristo e mais o nosso desempenho. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quem depende de si mesmo, quem depende das suas próprias forças para se relacionar com Deus, para estar diante de Deus, está se submetendo, diz Paulo, a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso significa que nós devemos viver, ou podemos viver como quisermos viver, de acordo com o pecado? Absolutamente. Porque quem foi libertado por Cristo não pensa dessa maneira. Veja o que ele diz no capítulo 5, a partir do verso 13. Porque vós, irmãos, capítulo 5, um pouco mais adiante aí, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Pegue aí o capítulo 5, verso 1, olha o pulo, e veja como isso é interessante. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora vá para o 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre, não por obrigação, mas por amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. A questão toda é como a lei é vista, em que ponto ela é incluída na nossa vida. Se nós dissermos que é Cristo mais lei para ser salvo, para sermos justificados diante de Deus, Cristo de nada nos aproveitará. Mas se entendermos que é Cristo, somente Cristo, nada mais, que nos salva, então nós somos capacitados por Deus para que, voltando à lei, obedeçamos de coração. A equação não é Cristo mais lei chega a Deus, mas somente Cristo, com resultado, eu obedeço a lei. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, corremos sério risco, Senhor, de que, como esses irmãos do passado da Galácia, o puro e simples Evangelho de Cristo Jesus seja maculado. Ó Deus, e assim a nossa própria fé seja também, ó Pai, inútil. Por isso, a Tua Igreja, Senhor, luta em todos os séculos para que esse Evangelho permaneça intacto. O Evangelho revelado em Jesus Cristo, dado aos apóstolos, pregado por eles, que chegou até nós. Senhor, todas as vezes que deixamos a Tua palavra de lado, não a lemos, não procuramos entender este Evangelho à luz
distanciado da Tua palavra, deixado de lado, preferindo outras coisas, gastar o tempo em entretenimento, em outras coisas, e, ó Deus, tem tomado completamente a oportunidade, ó Deus, de estudarmos, de olharmos para a Tua palavra como guia para a nossa própria vida. Senhor, alerta-nos, desperta-nos, para que o nosso coração esteja voltado para este Evangelho puro, simples, único, que é Jesus Cristo, para que, Senhor, nós possamos ser livres, livres de culpa, livres de medo, livres, ó Deus, para servir o Senhor